Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir a nossa linha neuro e falar de paciente com convulsão. Então pessoal, por que eu escolhi o tema convulsão? Porque como eu trabalho com emergência, muito frequentemente com emergência, não é incomum a gente atender paciente tendo convulsão em casa, que o tutor nunca viu na vida, foi a primeira vez, mas a maioria já tem convulsão, já está em tratamento e o paciente continua com convulsão. E o foco desse vídeo é, o paciente que tem convulsão toma Gardenal. Ok, é um anticonvulsivante. Agora pergunto, por que ele tem convulsão? Então eu não sei. Então, o que acontece? Hoje na rotina, a gente vê que os pacientes que eles começam a ter convulsão, eles fazem um perfil básico, que a gente está falando de 2 enzimas renais, 2 enzimas hepáticas, um hemograma, no máximo um exame de urina, e eles começam com Gardenal e seguem a vida tomando Gardenal. Então, gente, olha só, a convulsão, ela tem 1 trilhão de causas. Tem muitas causas, pode ser infecciosa, pode ser inflamatória, pode ser intoxicação, pode ser um monte de coisa. E existem vários exames que podem ser realizados para fazer um diagnóstico de convulsão. Por quê? Porque eu posso tratar a causa da convulsão e o paciente deixar de ser epilético. Quer ver um exemplo? Pacientes que têm aumento de gordura no sangue podem ter predisposição à convulsão. Então quer dizer que se eu tratar a gordura do sangue, o meu cachorro pode deixar de ser epilético? Sim, ele pode deixar de ser epilético. Eu preciso ajustar a dieta dele para que ele tenha um controle de gordura na dieta e ele não ser mais epilético. Mas todo mundo é por causa de gordura? Não, não é. A maioria dos pacientes que tem essa alteração tem envolvimento com doenças hormonais e acabam predispondo convulsão. Então existem várias causas. A gente pode estar falando às vezes de um tumor no baço que pode estar provocando convulsão. A gente pode estar falando de uma alteração no rim que ele tem aumento de enzimas tóxicas no sangue que estão causando convulsão. A gente está falando de um problema cardíaco que ele tem um baixo débito, ou seja, o coração ele não bate sangue corretamente. Esse animal acaba ficando sem oxigenação nos tecidos e no cérebro também e acaba tendo convulsão. Então tem um monte de coisa que pode acabar predispondo convulsão. Então a gente não pode ter um paciente com um hemograma, uma LT, uma fosfatase, uma creatinina, uma ureia e um exame de urina no máximo que não deu nada e a gente começar com Gardenal e esse cachorro ficar tomando Gardenal pro resto da vida. Eu não estou dizendo que o Gardenal é um remédio ruim, eu estou falando que esses pacientes estão sem diagnóstico de convulsão. E é aí que eu quero trabalhar com vocês, porque existem exames que podem e devem ser feitos, às vezes um ultrassom abdominal já dá que um animal tem uma neoplasia no baço que uma cirurgia resolve. E esse cachorro, ele provavelmente pode deixar de ser epilético. Então, o nosso foco aqui é trabalhar com vocês que existem exames diagnósticos para que esse animal seja tratado. Outro ponto, nem sempre o cachorro fica bem com Gardenal, ou porque a dose não está ajustada, ou porque o organismo dele não fica bem com Gardenal. E existem outros milhares de anticonvulsivantes, milhares não, dezenas, que podem ser ajustados melhor para aquele paciente. Um ponto é esse, que o Gardenal pode não resolver. Como que a gente sabe se o Gardenal está indo corretamente ou não? Existe um exame que chama dosagem de fenobarbital sérica, que eu tenho que fazer depois de um tempo que o meu cachorro está tomando o Gardenal ou o gato, para eu saber se o Gardenal está justo no organismo. E eu partir daí no sentido, ele tá tomando o Gardenal da dose certa e não é a dose que eu acho que tem que tomar. Existe esse exame que determina pra gente se está sendo realizado da forma correta ou não. Antonella, a dosagem dele tá correta, mas o meu cachorro tá tendo convulsão. Ou o Gardenal não funciona para ele, ou você não descobriu a causa ainda. E aí, se você descobrir a causa, você tem condições de tratar da forma correta e eliminar essa causa. Alguns animais também, eles podem ser epiléticos de forma idiopática, ou seja, não tem uma doença que está causando. Ele é epilético porque ele é epilético.
epilético. E da mesma forma, o Gardenal pode não ser a melhor condição, o melhor tratamento para ele. Existem outros tratamentos que podem atuar melhor e ele não ter convulsão. Animais como o Beagle, às vezes Bulldog francês, esses cachorros que são muito ligados no 220, eles às vezes têm predisposição a epilepsia idiopática, porque eles são muito acelerados, não é incomum que esses animais se tornem epiléticos. E aí, então eu vou dar o Gardenal. Tudo bem, você vai dar o Gardenal, só que tem que ter uma dose correta. Outro problema que me incomoda um pouco no Gardenal. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo que começa o Gardenal é orientado que o Gardenal aumenta triglicérides e colesterol, mesmo que o cachorro não tenha. Ele vai ter aumento de triglicérides e colesterol no organismo, aumenta as enzimas hepáticas de forma absurda, aumenta as vísceras abdominais, aumento de peso. Então tudo isso tem que ser conversado com o tutor, porque às vezes pode ser muito bom para ele, mas a gente tem que lidar com as sequelas dele e tratar as sequelas dele. Não é, mas eu tô fazendo o Gardenal faz isso, então é o que tem. Não é assim que funciona. A gente tem que tratar as sequelas do Gardenal, porque esse bicho ele pode acabar passando mal por causa dessas sequelas. Então volto a dizer que tem outros medicamentos que às vezes se adequam melhor ao organismo. Não tem convulsão e não tem aumento de fígado, aumento de baço, gordura abdominal, aumento de peso, enzimas hepáticas lá longe, enfim, tem uma série de coisas que a gente consegue evitar com algumas medicações. Não estou aqui para falar mal do Gardenal de forma nenhuma, só não quero que as pessoas se acostumem com o fato de que um cachorro epilético toma Gardenal e tá tudo bem. Peraí, cadê o diagnóstico, né? Da onde que saiu essa doença? Podemos tratar e ele sair dessa medicação? Se ele tá fazendo acompanhamento, pô, tô 1 ano com Gardenal, nunca fiz uma dosagem, não sei como que tá o fígado dele, a barriga dele tá gigante, respira com dificuldade. Será que a gente tem que procurar o que está acontecendo? Então, doenças hormonais, às vezes o paciente com hipotiroidismo pode acabar tendo convulsão. Ai, mas que viagem! É viagem, mas pode acontecer. Às vezes você ajusta o T4 dele, que ele toma, e ele para de ter convulsão, certo? Então, o que a gente precisa, pessoal? Procurar um médico que seja especialista em epilepsia. Às vezes o clínico geral, ele resolveu o teu problema, investigou e descobriu, pô, beleza, mas se ele não descobriu, é neurologista. Né? Ele tem todo o preparo para poder fazer a identificação, os exames e te orientar da forma correta. E não ficar no Gardenal aí pro resto da vida com o bicho convulsionando e cheio de efeito colateral. Tá ok? Conta aqui pra mim se você já passou por uma situação dessa. Comenta se você conhece alguém que tá usando o Gardenal e tem essas características que eu tô te falando. Se você já sabia que tem outros tratamentos e que tem um monte de forma de fazer diagnóstico de causa de convulsão, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande, até a próxima!